Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou o Paulo da Igreja Metodista de Riviera, na cidade de Bertioga. Hoje nós vamos dar um pulinho lá em Êxodo 3, onde fala do chamado de Moisés. E falar aqui sobre duas coisas importantes, que Deus me mostrou nesse texto. Aqui no primeiro versículo, onde diz: Então Moisés apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou as ovelhas para o deserto, até chegar ao monte de Deus, em Horebe. Então aqui, Moisés, que havia sido criado no Egito pela mãe de Faraó, que abandonou tudo quando se sentiu mal com a situação do seu escravo sendo açoitado. Tudo bem que ele também errou, ele tirou uma vida ali, e por isso ele fugiu. Mas Moisés tinha tudo para usar a influência que ele tinha e deixar isso para lá, como a gente vê muitas vezes acontecer com poderosos. Mesmo assim, o coração de Moisés ele era diferente e ele vai embora. Já passado muito tempo, já sendo pastor de ovelhas, Deus o chama. Lá no versículo 7 diz assim: antes do 7, Deus se revela na sarça ardente, para Moisés e fala com ele. Lá no versículo 7 diz assim: Então disse Yahvé: Certamente que tenho visto a opressão do meu povo que está no Egito, e o seu clamor ouvi devido aos seus opressores que estão cientes de sua aflição. Aqui nos mostra que Deus não veio por causa do clamor de Moisés. Ele veio por causa do clamor do povo. E o que isso quer dizer? Não adianta eu ter uma posição grande na igreja, seja eu um líder, pastor, um bispo, se Deus ele não ouve o clamor do povo. Então, imagine você que o pastor está lá fazendo tudo que tem que ser feito pelo povo, mas o povo não quer. O povo não busca, o povo não clama, o povo não chama. Deus vai ouvir o clamor daquele pastor, daquele líder, daquele bispo. Porém, o povo não clama. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Eu tenho os meus filhos e eu estou sempre ali para dar o melhor para eles, para orientar, para falar com eles, para ensinar, para socorrer. Só que para que eu socorra os meus filhos, eles também precisam me pedir ajuda. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Você como filho, você precisa dizer aos seus pais o que você está passando, o que você está sentindo. Você como esposo precisa dizer para sua esposa como você se sente. Você esposa tem que falar para o seu esposo como você se sente. Porque como é que alguém pode ir te socorrer se você não disse que está precisando de socorro? Nós temos por hábito de achar, porque as pessoas vivem com a gente ali constantemente, que elas sabem o que a gente está passando. Só que tem coisas que nós passamos e nós não demonstramos. Seja medo, seja aflição, seja saudade, seja dor. A gente acha que o outro tem que sempre entender a nossa dor. Meu pastor tem que entender o que eu estou passando. A minha esposa tem que entender o que eu estou passando. O meu pai precisa entender o que eu estou passando. Então fale. Fale para ele o que você está passando e peça ajuda. Você pode ter certeza, a partir do momento que você pedir ajuda, seja a coisa menor ou a maior, você vai receber ajuda. Você vai receber orientação. Vão vir a seu socorro. Agora, se eu não peço ajuda, como é que eu vou ser ajudado? Só pelo fato de quem está comigo sabe o que eu estou passando? Tem pessoas que não foram ajudadas na vida porque outras não ajudaram porque acharam, olha, ele está passando por aquele momento, mas como ele não pediu, não deve estar sendo tão ruim.
E a vida é assim. Para mim e para você. Então clame ao Senhor, converse com seus pais, converse com seu marido, com a sua esposa, converse com seus filhos. Converse com Deus. Fala para Deus o que você está sentindo. Conversa com Ele e Ele virá a teu socorro. Ah, mas eu queria pedir pelos meus irmãos, eu queria pedir. Peça, mas o seu irmão também precisa querer. O seu irmão precisa querer. E às vezes você está o tempo inteiro querendo fazer pelos outros e não faz nada por você. E aí quando o seu irmão olha para você e fala, poxa, como é que eu vou crer no que aquela pessoa ali está dizendo para eu crer se ela não tem o retorno de nada? A palavra diz, pedi, e vos será dado. Então peça a Deus, converse com Ele. Converse em todo o tempo. A gente conversa com todo mundo sobre tudo, então converse com Deus sobre tudo. Bate um papo com Ele como você conversa com qualquer outra pessoa. É isso que Deus espera de mim e de você. Intimidade, relacionamento, tranquilidade. E aí você vai ver, quando alguns vão dizer para você, não, você é louco, você está conversando com algo que você não vê. Então diga para a pessoa, pare de respirar então, você não vê o ar. Mas é Ele que te mantém vivo. É Deus que te mantém vivo. Converse com Deus o tempo todo. Converse com seus pais, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Converse com seu chefe e você vai ter uma resposta. Deus abençoe a todos e um ótimo dia.